Bem-vinda e Muito a nossa obrigada. live. E vamos lá, agora a gente quer ouvir você um pouquinho. Você está travando para mim. Será Tá que está travando? travando para Aqui mim? para mim Tá. tá tudo bem, Tati. Aqui para mim Será? tá tudo bem. É que, na verdade, tá lento, né? Eu É, vejo você e a sua voz vem depois. eu tô te ouvindo bem. Será a galera aqui tá ouvindo bem, gente? Todo mundo tá ouvindo bem? Tá travando? Tá todo mundo Vê aí. conseguindo ouvir? Show de bola, então. Vamos lá, né? Tanta coisa Vamos para lá. falar. Ah lá, Elaine falou que para ela tá normal. Então, ok. Então tá bom. Vamos lá. Então tá bom. Se travar, a galera fala pra gente. Isso. Se Eu quero travar, gente, alguém ajuda a gente agradecer. aqui, tá? Escreve que travou que a E gente volta. Gente, eu não pus nenhum filtrinho hoje, né? Olha isso aqui. aí eu Vamos lá. também não. Vai ficar assim mesmo, senão vai ficar mudando aqui e vai travar para mim. É verdade. Eu nem pus porque às vezes põe o filtro e o filtro faz com que trava, né? Então vamos Sim. lá, Tati. Vamos te ouvir. Lindas e maravilhosas, a gente nem precisa de filtro, né? Obrigada. Não mesmo. Bom, Elma, eu quero te agradecer, né, por essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento aqui com a sua turma e com a minha turma também, que eu já vi que tem gente aqui. Sim, boa E noite, turma. E como você falou, né, a nossa profissão se encaixa, ela se completa, né? E uma curiosidade muito grande sobre mim é que quando eu decidi que eu ia mudar a minha rotina, mudar a minha vida, mudar de profissão, fazer uma transição, eu fiz o vestibular, né? Eu fiz o Enem. Fiz o Enem para verificar os pontos, ver como que eu estava. E uma das coisas, das opções que eu tinha pensado em colocar era design de interiores. Ah, que legal. Eu acho Suspeita. muito legal. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, fazendo o curso da Isa, né, que é onde a gente se encontrou, eu me Sim. identifiquei no personal organizer. Eu falei, tá ótimo. Tá dentro do que eu queria também. E foi o que mais faltou, né? Foi a questão do personal organizer. Porque aí eu já penso em várias coisas, né? No personal organizer eu já penso no meu trabalho, na transformação de um closet, de um armário de cozinha, de um quarto de criança. No personal organizer também eu trabalho com mudanças, eu trabalho com rotinas, planejamentos, eu posso trabalhar com financeiro. Então, assim, me dá tanta coisas que eu gosto de fazer, me dá tanto leque, que eu não fiquei chateada de não ter escolhido, entrado, né, no caso de design. Maravilhoso. E também não era para ser, né? Porque aí agora a gente teve a oportunidade de se encontrar e a gente vai se completando. Ai, que tudo. Exatamente. É um trabalho belíssimo, né? Eu tenho acompanhado o trabalho da Tati. E, assim, é um leque, né? Assim, é um trabalho muito amplo. E é exatamente isso, Tati. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, exatamente como que funciona mesmo, antes da gente partir para a parte do. da gente ir lá para a parte do home office. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais mesmo sobre a profissão do personal organizer, Sim, né? sim. É uma profissão que tem crescido muito, né? E agora na pandemia ela ampliou por questões mesmo de desorganização e reestruturação da família, por ter ficado muito tempo em casa. Então essa profissão ampliou, ela conseguiu alcançar muito mais pessoas, inclusive no online. Então, diferente de antes da pandemia, que o atendimento era específico, presencial, era só dessa maneira, os cursos eram só presenciais, consultorias só presenciais, agora a gente consegue também partir para o online, né? Então, eu posso fazer uma consultoria com você e você vai lá e põe a mão na massa. E depois a gente se encontra e você me diz o que conseguiu, entendeu? Então, a gente consegue também facilitar não só pela distância, mas facilitar também nos valores. Tem muitas pessoas que estão querendo se organizar e falam, meu Deus, vou pagar tão caro para personal vir aqui na minha casa.
E aí a gente pode fazer de uma maneira diferente, né? Tem esse atendimento online, tem curso também. Eu lancei um curso em agosto do ano passado, né? Bagunce a sua casa. Assim, são mulheres que querem pôr a mão na massa, sem depender de outra pessoa para isso, né? Ou sem precisar disso. E aí, agora nessa volta aos atendimentos presenciais, eu também faço vários tipos de pacotes, então as pessoas não precisam ficar preocupadas do quanto vão pagar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então aí as pessoas já não vão ficar tão preocupadas, meu Deus, quanto que deve custar, né? Existem várias maneiras de fazer esse tipo de atendimento. E quando a gente vai para fazer uma organização num close, não adianta só eu ir até lá, organizar e ir embora. A minha intenção, principalmente como pessoa, né, como plano de vida, é transformar vidas, né? Porque eu já trabalho como assistente social, né, há mais de 10 anos, já trabalho com famílias. Muito bom. Então, assim, transformar vidas não vem agora como personal organizer, já vem como profissional na assistência social. Já é um dom, né, Tati? E eu costumo dizer, né, até eu falo bastante isso pra Tati, acho que ela já até cansou de ouvir, né? Que eu falo muito, galera, pra Tati, assim, eu sou o caos, eu não sou essa organização em pessoa, né, assim, eu sou bem desorganizada, né, o meu marido está aqui na live, então eu não posso nem mentir, porque, né, ele sabe, bem desorganizada, e assim, ultimamente eu tenho percebido essa necessidade, né, de ter uma organização, até mesmo, como você falou, pelo fato da pandemia, da gente estar mais em casa. E além do estar mais em casa, ainda trabalhando em casa. Então, você imagina aquela mistureira de coisas de casa para fazer e as coisas do trabalho. Então, assim, eu necessitei, né? Eu tive essa grande necessidade de me organizar para poder conseguir trabalhar, né? Por exemplo, a gente está aqui na live, por trás do bastidor, ele já veio com bastante coisas, né, Tati? Ali você tenta organizar uma coisa aqui, outra ali, aí uma coisinha não dá certo, ali você tenta, vai chegando pertinho da hora, não dá. Então, assim, é importante estar tudo ali, né? Tudo certinho, tanto com a casa quanto com o trabalho. Principalmente essa junção, né? Eu tenho percebido muito isso, que agora eu trabalho, né, em home office. Então, assim, a casa e o trabalho agora, assim, não tem como você dividir. Ele automaticamente, ele é junto. E tem que ter essa organização. Senão, você vai comer, né? Seu prato de comida vai estar em cima da escrivaninha e os cadernos em cima da pia. Literalmente. Então, vamos lá, Tati, que hoje é seu dia de falar. Olha, mas é tão gostoso falar com você, né? Essa semana a gente se falou aí até altas horas. Verdade. Foi consultoria, assim, 24 horas essa semana, né? Mas vamos lá, vamos falar para a galera, Tati. Vamos mostrar toda essa vantagem. Eu pensei em duas coisas, né? Pra gente falar sobre o home office. Porque quando a gente vai falar de como organizar esse trabalho em casa, interfere em várias coisas, né? Interfere se você está trabalhando para uma empresa em que você trabalha em casa, ou se você mudou, né? Se você está numa profissão em que você trabalha em casa o tempo inteiro, né? Como o seu caso, você trabalha em casa, você não trabalha para outras pessoas, né? É o seu trabalho design. Então, você precisa pensar em várias coisas da sua rotina. E quando é alguém que traz esse trabalho, né? Traz de uma empresa para ficar em casa, porque eu ainda conheço que tem algumas pessoas que estão retornando aos poucos, né? Sim. Então, retornar aos poucos requer organização dobrada. Porque quando você faz o seu trabalho em casa, é você e você, tem um tipo de rotina. Quando você faz para a empresa, você tem que prestar contas para essa empresa, né?
E aí, na hora de prestar contas para essa empresa, se você tiver desorganizada, aquela frase, na minha bagunça eu me acho, você não se acha. Na Agora hora eu da já reunião, aprendi, Tati. e outra coisa, na reunião com o seu chefe, precisa do cenário 3D aqui atrás para ficar bonito, né? Para fechar com os clientes também, Exatamente. óbvio. Mas também precisa da organização. Você precisa pensar, se hoje, vou chegar já como dizem aqui em São Carlos, já vou chegar com o pé no peito. Se hoje você morresse, o que a empresa, ou a sua empresa, ou a empresa para a qual você presta serviços, pegaria os documentos em ordem, os documentos que você está trabalhando, o computador, né, a mesa, isso estaria em ordem para que a empresa pudesse ter Verdade. acesso, Eu sempre falo né? isso da casa, Tati. Quem me conhece aqui na live, marido também aqui, tem a minha amiga Aninha. Oi, Aninha, bem-vinda. Eu falo isso para todo mundo, até o pessoal dá risada, porque eu falo bastante isso. Eu falo, quando eu vou sair, eu costumo sair, eu gosto de deixar a casa toda arrumada, mesmo que eu esteja a semana inteira no meio da bagunça. Eu vou sair, eu tenho que Uhum. deixar tudo arrumado, porque eu falo, e se eu morro, acontece alguma coisa e eu morrer e alguém vier aqui mexer nas minhas coisas? Já pensou? E todo mundo dá risada, tipo, olha o que ela pensa, né? Até agora eu Mas mudei. Eu falei, não, vamos mudar o discurso. Vamos pensar assim. Vai que eu saio, encontro alguma amiga ou alguém, a sogra, né? E aí ela fala, eu vou com você tomar um cafezinho na sua casa, e a casa tá daquele jeito. Então, é é importante. A horrível. organização, ela é a base, né? Ela é a base. É a Antes da base. consultoria pessoal, antes do cenário bonito, a base da organização, né? Sim, ela é a base. E, por exemplo, eu ainda trabalho na assistência, né? Então, quando eu saio de lá, eu deixo as minhas pastas todas organizadas, a minha mesa limpa. Porque se mais alguém precisar sentar para poder trabalhar, terminar de fazer alguma outra atividade, tá organizada, né? Eu deixo os recadinhos, porque a gente não sabe, ainda mais com essa história de Covid, você não sabe se você volta no dia seguinte para trabalhar, né? Se ficou Verdade. doente, se precisou viajar de urgência para acolher uma família. Então, eu sempre deixei a minha mesa, né, organizada. Mas com a pandemia, as pessoas precisaram trabalhar em casa. E como Sim, fazer muito. isso? Né? Como fazer esse trabalho acontecer de uma forma que fique agradável, né? Eu pensei aqui em várias coisas, uma delas eu já falei na minha organização de documentos, na live que eu fiz, né? Então eu vou pular, se não der tempo, a galera vai lá na live de organização de documentos para saber. Então eu Isso, vou começar. importantíssima, inclusive. Eu amei, já até fiz nos meus. Perfeito Isso, agora. é maravilhoso. O que eu falei lá serve para a organização dos seus documentos de trabalho também, né? Para você Sim, manter tudo na sua mesa em ordem. Seja você que tem a sua empresa em casa, ou seja a pessoa que vai retornar para o trabalho. Precisa ter as pastas em ordem. Precisa identificar o que vai ficar e o que vai embora, né? Tá me ouvindo? sim, tô te ouvindo Tá. bem. É que seu rosto tá aqui, ó, travado. Eu só ouço sua voz. Não, a Bom, gente tô te bora ouvindo lá. bem. Tá, joia. O que que eu costumo dizer? Que é muito importante o gerenciamento dessas rotinas, né, da nossa casa, para ter um trabalho em que você consiga dividir o seu tempo com o trabalho e dividir o seu tempo com a casa. Eu vou dar um exemplo e eu gosto de falar um pouco de mim, porque é real, né? Então, quando Sim. eu comecei a estudar para poder me tornar personal organizer, que eu me aprofundei em vários cursos, minha mesa ficava cheia de papéis, cheia Sim. de o computador, o celular, o ring LED, várias coisas ao mesmo tempo. E bem no início acontecia de eu ter que puxar um pouquinho assim pro meu filho comer, ou ele colocava ele na mesinha dele e eu voltar a estudar. Como eu estudava na sala, até para ficar um pouco próxima do meu filho, porque
era tudo muito novo, né? Eu tinha todo um tempo para ele e para o meu marido, para minha família, e de repente eu tive que dividir esse tempo. E eu consigo, muitas vezes, me concentrar no que eu estou fazendo e o mundo está caindo aqui. Então, meu filho podia ver televisão, meu marido podia ouvir música, eu conseguia me concentrar. Então, eu costumei ficar na sala para poder fisicamente, pelo menos, estar ali com eles, né? Qualquer coisa, eles me chamavam. Algumas vezes em que eu precisava me concentrar muito mesmo, assim, que eu não podia me distrair, em hipótese nenhuma, eu ia para o quarto. Então, na mesa ficava meu computador, meus papéis, meus cadernos, minhas anotações. Só que quando eu terminava, isso era durante o meu estudo, e eu ia, né, pela madrugada, porque eu tinha Aham. que saber muita coisa muito rápido. Então, o que que eu fazia? Eu terminava, eu fechava o computador, eu colocava o caderno lá no cantinho da mesa, eu levava algumas vezes para o quarto, dependendo se era fim de semana, eu deixava ali porque eu ia voltar, né? Então eu juntava tudo, fechava os cadernos, fechava as folhas, fechava o computador e deixava ali no cantinho. Ia fazer uma coisa ou outra e voltava. Quando era durante a semana aqui, durante o dia, no meu caso, no horário da manhã, eu estava na assistência social e meu marido e meu filho usando a mesa, eu guardava tudo no quarto. Então eu fazia todo esse trabalho todos os dias. Mas E é por quê? trabalho. Eu trabalho, mas por quê? Porque se eu deixo o computador ali, infelizmente coisas acontecem, né? Água cai, comida cai, e aí? Aí destrói tudo, eu perco um monte de coisa, ia ter confusão, ia ter briga, não ia dar certo, né? É verdade. Então, então a gente precisa começar a pensar nessa organização física, né? Onde eu vou estudar. Para quem está fazendo o trabalho em casa, como você, precisa saber onde vai ser esse seu local de trabalho. Se tem a sua sala de estudo, ótima. Você consegue também fechar tudo, guardar os cadernos, mas você consegue manter as coisas ali. Mas você precisa, de início de tudo, organizar o seu local de trabalho. Né? Organizar mesmo esse espaço, a mesa, os materiais que você vai precisar, coisas que você não utiliza, não deixa na mesa, porque isso te distrai. Você começa a olhar a caixinha de som que está ali em cima, que é do seu marido, né? Sim. Ou o lápis Isso colorido do seu filho. Hã? Isso muito e comigo principalmente. Porque eu também tenho, né, o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção, e recentemente eu fui realmente diagnosticada com transtorno déficit de atenção. E é Aham. exatamente isso. Você perde o foco com, você acompanha a formiguinha subindo na parede. Então, realmente depois disso, mais ainda que eu vi que eu preciso também dessa organização mesmo, Organização. fortíssima. Uhum. Não, agora eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu estou fazendo uma especialização de personal organizer, que é uma especialização inclusiva, né? Que vai trabalhar com TDAH, que vai trabalhar com Down, que vai trabalhar com autismo, né? Além de todo o conhecimento que eu já tenho na assistência social por conta das famílias que eu atendo com Sim, esses diagnósticos, né? Eu atendo as famílias enquanto as crianças sim. estão em atendimento na saúde, a pessoa, o paciente. Então, agora eu vou fazer uma especialização, né, de personal organizer nessa área. Então, assim, Ai, que é tudo, bacana. tudo que se encaixa na minha vida e que eu não joguei para trás, né? Tudo que eu já aprendi Sim, sobre a sim. assistência social, sobre o serviço social. Cada vez mais eu percebo que eu posso unir, né, a profissão que eu gosto tanto também, e com essa nova profissão na minha vida. Então, Lindo. eu tô amando, né? Gente, Tem muito parabéns. Lindo, lindo, maravilhoso. E aí eu já vou, né, maravilhoso. te alugar mais e mais e mais, então. Tá ótimo, tô aqui para isso. Ai, a Bom, então vamos Laine tá dizendo lá. super amei, bem legal da sua parte. Muito, muito.
Muito É bacana verdade. mesmo essa integração, né? A gente fala muito de Sim. tudo, sobre tudo. E realmente essa parte, né? Porque assim, é, eu sempre fui avoada, né? Assim, a gente, né, na minha época, lá atrás, não preciso falar muitos anos, né? Mas assim, na minha época era tida meio como assim, displicente mesmo, É verdade. avoada, e aí hoje a gente já descobriu que isso realmente é químico, né? Que isso é realmente um problema, é realmente uma Sim. deficiência mesmo cerebral ali. E é super importante Sim. falar sobre isso, porque você não vê as pessoas comentarem, ou até mesmo a gente ter a coragem de falar, né? Olha, eu tenho É. TDAH, né? Que eu tenho transtorno déficit de atenção. E é muito sério, né? Até aproveitando um pouco o Sim. gancho de falar um pouco sobre isso, né? A pessoa que tem o Aham. transtorno déficit de atenção, ela não é uma pessoa que não aprende, né? Daí algumas pessoas acabam achando que, então, mas como que você faz tanta coisa? Como que você aprende? Mas, Aham. né, você é inteligente, mas, gente, não afeta Como a inteligência da pessoa, se né? fosse excluir, né? A TDAH, ela te distrai de uma maneira assim doentia, vamos dizer assim, né? Um exemplo, né? Eu estava no culto e a pastora estava contando a história de Daniel, que ele derrubou o gigante e tal. Então, enquanto ela já estava terminando ali, ela já estava no final da história de De Daniel, não, Daniel. desculpa, de Davi. E aí Ah, ele tá lá rodando a pedra para derrubar o gigante, então ela já tá terminando a história e a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, ela ainda tá lá imaginando a cena dele girando a pedra para atirar no gigante, né? E ela já tá terminando verdade. toda a história. Então isso é Verdade. importante a pessoa saber porque existem exercícios, né? Que agora eu já Sim. descobri, já pesquisei muito sobre o assunto, então existem Que bom. exercícios, né, para você exercitar isso e para que você mesma se chame atenção, né? Olha, volta, esquece essa parte, já foi. Ela Uhum. já fala, tá falando outra coisa. Então, isso é É muito verdade. legal. E entrando na questão organização, Tati, show, Ah, show. Isso com certeza será um espetáculo, porque a sim. organização faz extremamente parte da questão da atenção, sem dúvida. Eu, eu Maravilhoso, tô parabéns. amando. Eu tô amando, porque realmente eu sei que vai complementar, né, o que eu já tenho, o que eu já conheço, né? E não dá para eu Sim, dividir, né? Metade assistente social, metade personal. Eu vou juntar conhecimentos da vida inteira, de várias palestras e congressos que eu já fui com relação ao serviço social, e agora, né, como personal, tendo esse olhar ainda mais específico na organização, né? Coisas que eu não me sim. preocupava com tantos detalhes, né? Eu estou amando. Ai, E aí, é muito bom saber que já tenho a minha mesa, né, organizada, já sei que eu vou estudar, mas eu sim. preciso saber qual vai ser o meu horário de trabalho, né? Então é muito bom a gente separar o nosso horário de trabalho, porque você arrumou a sua mesa para trabalhar, mas está na hora do seu filho chegar da escola, não vai adiantar nada. Então você tem que planejar como que vai ser o seu dia, né? Organizar isso de uma forma Sim. em que você consiga se concentrar, no seu caso mais específico, mas que você consiga se concentrar no trabalho sem que outras coisas ou outras pessoas venham a ter interferência, né? Isso. Então, um exemplo muito real foi quando eu comecei nesse trabalho de personal. Eu chegava em casa e o meu marido estava se preparando para ir trabalhar. Então eu não sabia se eu estudava para depois à noite ficar com meu filho, ou se eu dava atenção para o meu marido que ia trabalhar e depois à noite eu estudava, mas aí eu não ficava com meu filho. Então, no início é um transtorno quando a gente fica assim, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Até que eu Exatamente. fui, até que eu fui tentando ver com eles o que era melhor, entendeu? Então eu percebi que era muito melhor eu chegar, ajeitar algumas coisas da casa e ir conversando com meu marido, ajeitar a comida, porque aí enquanto isso eu conversava com meu filho e Sim. depois a gente jantava.
E depois disso, quando a gente jantava cedo, às vezes era só ele jantando, eu ia estudar. Então aí eu ficava até altas horas porque eu tinha que completar, né, alguns cursos e é tudo muita informação, a gente quer ver tudo de uma vez, inclusive, né? Sim, sim. É muita informação, né? É muita informação. Mas então a gente precisa organizar qual vai ser o nosso horário de trabalho, né? Você que está em casa, você precisa saber se é o melhor horário é o horário da manhã, se o melhor horário é o da tarde ou da noite, né? O ideal é que não seja de madrugada, porque madrugada é para a gente dormir, mas eu sei que eu passei já É. muitas noites acordadas e dormindo muito pouco. Mas independente disso, é por conta de ajustar mesmo o meu horário, é o que a pessoa vai fazer, é real, ela precisa ajustar o horário dela. Então, para isso, ela vai testar trabalhar à tarde, ela vai testar trabalhar à noite, ela vai testar trabalhar de dia, quando é alguém que pode escolher, né, o seu horário. Então, assim, além de organizar o seu local de trabalho, você precisa saber em que momento você vai trabalhar, em que horário do seu dia, entendeu? Você vai trabalhar. E aí, ô Elma, quando você delimita que você vai trabalhar no horário da manhã, tem que ser no horário da manhã. Porque senão você vai falar assim: ah, deixa, eu ia fazer compras hoje, mas eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho que terminar umas coisas. E aí vai atropelando. Porque assim, a nossa agenda, ela pode ser movimentada, tem coisas que são importantes terminar naquele dia e a gente vai fazer esse trabalho até o fim. Eu, pelo menos, gosto de começar e terminar. Eu Sim, não consigo ficar também. deixando pela metade. Então, se eu programei na minha agenda que hoje eu vou estudar sobre a live que eu vou falar, eu tenho que fazer isso, entendeu? Porque Sim. senão você começa a ver a formiguinha passando, o filho que vem trazer um recadinho para você, aí depois vem o marido que traz um suco. Daqui a pouco você se distraiu, vai lá na sala ver o que está acontecendo, se a família está bem e não volta mais. Então, É, assim, tem que ter tem foco, isso. né? É assim, gente, tá em casa é assim. É bom Tem que conversar quando a ter, gente tem que ter uma tem, é organização bom conversar. realmente muito certinha, porque senão ou você só trabalha, ou você acaba negligenciando o trabalho. Então, realmente tem que ter uma Sim, organização total, né? sim. Não só da organização de bagunça, como dos horários também. Que é muito E faz fácil, né, a gente cair nessa de ou trabalhar demasiado ou acabar empurrando, né? sim. E isso a gente só vai aprender testando. Eu vi que determinados horários e coisas que eu fazia não estava dando certo. E aí eu combinava também, né? Quem tem família, quem mora com outras pessoas. Olha, por exemplo, agora a gente que está no digital. Olha, no fim de semana eu vou precisar estudar. Eu tenho umas coisas importantes para fechar, eu tenho um projeto para fechar. Eu não vou poder dar atenção para vocês no fim de semana como eu gostaria. Mas aí você vai e combina. Ah, mas à noite eu fico livre. E aí a gente sai, ou então a gente fica junto em casa comendo uma pipoca. Então, é importante também dizer isso. Algumas pessoas não vão entender. Algumas esposas, alguns maridos, alguns filhos não vão entender. Mas isso não quer dizer que está tudo perdido, né? Às vezes eles não entendem porque não é o objetivo de vida deles, né? É o Sim, seu, é o meu. Então, por conta da gente decidir uma profissão, decidir empreender, a gente quer carregar todo mundo junto, mas eles não estão na mesma vibe que a gente, exato. né? E a gente tem que entender, a gente tem que ter essa compreensão também de que é Sim, algo novo, né? É um trabalho novo. Então, assim, as pessoas, né? sim. Até tem o meme da Anitta lá, da entrevista da Anitta, que eu amo. Eu falo que eu amo o jeito dela, né? O empreendedorismo dela, né? Ela tem a sacada do marketing mesmo ali. E é igual ela Uhum. fala, né? Tá, o meme dela que é: ah, quando alguém me pergunta o que, que você tá em casa, ah, eu fico o dia inteiro assim. Ai, mas e aí, você gosta? Adoro! Eu passo o dia inteiro no sofá assim.
Aham, Porque é assim aham, que as pessoas veem quem trabalha, principalmente quando você fala que trabalha no digital, né? É um trabalho sim. novo, então as pessoas não são obrigadas a compreenderem, a entender isso, né? Então é você que tem que Sim. batalhar mesmo, é você que tem que levantar aí do sofá e, né, postar e fazer live e deixa, Uhum. silencia, né? Você que é mãe também, você já deve ter visto aquele filminho do Luca, Cala a Boca, né? Que ele fala cala a boca. Esqueci o nome Não vi. do rapazinho lá, a hora que ele vai descer na motinha, né? Que o Luca tem medo, ele fala: silencia o Bruno, cala a boca, Bruno, manda o Bruno calar a boca. Então, faz isso, gente. Manda o Bruno calar a boca e vamos embora, né? Eu não vi, não, mas é interessante. Então, é muito importante também, eu vi que você tem vários post-its aí, né? Eu também gosto de Ah, sim. post-it. Minha parede de post-it. Gente, isso aqui foi a salvação do meu digital. Porque eu também a gente se enrola mesmo, a questão da organização, igual, né? A gente está falando, tem que ter em tudo, em tudo. E isso de trabalhar de home office, isso de trabalhar em casa, me fez enxergar essa organização. E eu falo por mim Sim, porque a gente ensina, né, o que a gente vive, né? Então, assim, é exatamente isso. Eu vivia o caos. Eu sempre aham, falava, gente, eu sou o caos, eu sou bagunceira. Eu limpo a casa, eu lavo a louça, né? Não tem aham, sujeira na minha casa. Mas eu largo uma coisa, sabe, fora do lugar. E é importante isso, como você já falou também, a questão, né? Até gostaria que você fale um pouco também sobre isso para a galera. A questão da organização e a questão das coisas voltarem para o lugar, né? sim, Fala um pouquinho sim. pra gente sobre essa parte do voltar, né? É, depois da gente planejar, né? Planejar, organizar a mesa onde a gente vai trabalhar, organizar o nosso horário, planejar como que vai ser essa rotina. É, tem várias. A live pode ficar aqui assim a noite inteira, que tem várias coisas para a gente falar, né? Sim, Organizar o material, muito. e-mail, agenda. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode organizar, que a gente pode modificar, né? Fazer uma lista de tarefas que às vezes a gente precisa, por exemplo, do post-it para você ir colocando ali as prioridades, né? Vai Isso. fazendo a sequência e vai Patrocínio post-it. Tipo, a post-it patrocina aí, ó. Parede patrocina, né? cheia. Ó, a Mabi tá dizendo, hashtag Tati me organiza. A Mabi é maravilhosa, né? A gente já fez uma consultoria, falamos sobre agenda, falamos sobre planejamento. Maravilhosa. Então, aí, além da gente organizar tudo isso, como eu falei, quando a gente tem Sim, o material que a gente utiliza na mesa ou no escritório, as coisas precisam voltar para o lugar. Então você tirou todos os post-its, está tudo colorido na sua mesa, está maravilhoso, a parede também. Aí você levanta, larga tudo ali e não coloca o post-it na caixinha, não coloca as canetas na caixinha, não coloca o computador no lugar que ele tem que ficar no período que não está trabalhando. Então, tudo isso suja o seu ambiente. E aí, imagina, você contrata uma design de interiores para fazer aquele escritório maravilhoso, né? Para pois fazer é. aquela sala maravilhosa, aí você deixa aquela bagunça. Hashtag Tati me organiza, eu vou lá. Mas se você não mudar a mentalidade de que terminou, tem que guardar, não vai Exatamente. adiantar. Entendeu? E isso é um passo de formiguinha, não no meu caso, eu preciso me policiar para eu não ser chata e brigar com todo mundo que está desorganizado, entendeu? Porque Sim. senão eu vou ser a chata que chega, e às vezes eu chego mesmo, falando: Miguel, que bagunça é essa? Você tirou roupa da escola e não colocou onde a gente combinou.
Porque assim, a gente chega do trabalho, tem um lugar específico de guardar a bolsa. O ideal é que a gente busque essa casinha, né, que é, como a gente costuma falar, categorizar onde fica cada coisa, cada pasta que você usa no seu trabalho, onde fica o pendrive, para você não ficar igual uma louca depois tentando saber onde que deixou o projeto do cliente tal, né? Porque às vezes você vai colocar no pendrive, você vai organizar o seu Google Drive também com as pastinhas dos projetos que você faz. Então, assim, tudo precisa ter uma organização e voltar para a casinha. Tem coisas que são Exatamente. tem coisas que são tão práticas para mim que eu não imagino que as pessoas não saibam. Mas aí, quando a gente vai conversando, eu falo, ai, tá, você não sabia disso? Então vamos lá, vou te ajudar. Então aí eu vou e ajudo nessa organização, por exemplo, do mundo digital, como a gente falou, as coisas estão tudo no digital. Então você faz o projeto, você manda para cliente pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e aí você guarda onde, né? Então, além da organização física, de você colocar ali numa caixa, num envelope, numa pasta suspensa, os documentos que você fechou contrato, né? Os documentos da sua empresa. Além disso tudo, que precisa da casinha, né? Que aí eu falei bastante naquela live de documentos, você precisa também organizar o digital. E você precisa organizar a sua caixa de e-mail. Eu, pelo menos, eu coloco... a Mabi usa o Evernote. Eu coloco tudo... A minha pasta dos e-mails, o meu e-mail, eu abro pastas, né? As pastas que eu tenho dos meus cursos, as pastas que eu tenho dos projetos, as pastas que eu tenho de outras coisas da escola, do meu filho. Então, eu vou organizando as pastas dentro do e-mail, né? No meu caso, eu uso o Trello para poder organizar minhas Eu publicações. agora também estou usando o Trello, é bem prático. O Trello, na verdade, é o post-it digital, né? Uhum. Exatamente, a Mabi usa o Evernote. Quando a gente conversou, né, eu sugeri o Trello e eu fiquei muito feliz que ela já tinha o Evernote e não sabia a metade do que a ferramenta podia proporcionar para ela em organização, e depois do que a gente conversou, ela deslanchou aí e está deixando tudo mais organizado na casa dela, né? Com relação, principalmente com relação ao digital. A minha tem dessas, né? Tudo fala na casa, né? Quando a gente está em live. Tudo Então, eu fala, sou tudo muito adepta também dos gaveteirinhos. Até trouxe um aqui para mostrar. Eu viciei nisso daqui, gente. Eu guardo tudo, porque daí, ó, fica os fios aqui, dentro da gaveta. Cheio de fio de celular, carregar o celular, principalmente para live. Você vai lá entrar na live, cadê a bateria do celular? Então, tudo aqui. Pilha, canetas. E aí eu fiquei assim, viciado nisso aqui. É outra coisa que eu também tô no vício. Os gaveteiros pequeno, grande, esses maiores que você pode colocar, os cadernos, até o notebook ele cabe no gaveteiro. Então, assim, no meu caso, eu mudei, né, de cidade recentemente. Então, eu mudei para um lugar menor, né? A casa que eu morava, na cidade que eu morava anteriormente, era maior. Então, eu tive que reduzir muita coisa. E aí, o gaveteiro também virou, assim, a luz da minha vida, né? Os gaveteiros. Por quê? E aí eu consigo guardar tudo dentro dos gaveteiros, não fica mais aquela montoeira de coisa, de bagunça em cima, né? Principalmente que eu uso muito como meu escritório predileto é o meu sofá. Então, assim, às vezes o sofá, ele tem eu e todo um arsenal em volta, né? Computador, celular, fio, papéis, cadernos. Então, assim, eu amo o sofá. E aí eu carrego todos os gaveteirinhos agora, um em cima do outro, porque aí eu já junto tudo, enfio tudo dentro das gavetas. Acabou o problema. E assim, ó, eu tenho o gaveteiro grande, modelo, tipo esse modelo aí, só que no tamanho maior, né? Eu tenho esse gaveteiro também, eu gosto muito.
E os meus fios, né, de carregador, o que que eu fiz? Eu gosto muito de trabalhar com artesanato, né? Eu sempre falo, e vou repetir mais uma live, né? Que meu pai é o organizado e minha mãe é a artesã. Então, o que que eu fiz? Legal, bacana. Eu peguei a lata de leite que eu tinha, uma lata de leite grande, encapei com papel contact, que tá em outro quarto, não dá para eu pegar agora. Encapei com papel contact e a gente coloca ali dentro. Então, assim, até o meu filho sabe onde ele vai procurar o carregador. Entendeu? Então, quando a gente fala Legal. Aí, uma voltar a ótima ser dica já para galera, sacadinha, porque realmente fio é o pior, né? É muito sim, fio. Eu falo assim, olha, eu tô orando para alguém inventar algo que não precise mais de fio, né? Celular e tudo, que não precise mais de fio, porque é muito fio. já tem o mouse, já tem algumas Já tem coisas, bastante mas coisa, então assim, eu tô na já. oração ali para vir mais coisas, né? Mas, mas com certeza, a gente vai chegar em 2050, assim, zerada de fio, todo mundo na tecnologia, com certeza. Não Opa! tem. A gente começou com a tecnologia, com o digital, com os avanços, a gente não vai parar mais, né? É daí para Verdade. frente. Com Então, assim, certeza. a gente não pode parar, inclusive, de pensar a possibilidade do trabalho em casa dele ser o mais leve possível, né? Então, quando a gente vai se organizar para trabalhar em casa, ele precisa ser leve, porque tem pessoas até que já conseguiram se encaixar tão bem nesse trabalho em casa que não querem mais voltar. No Verdade. Brasil não é o costume, mas nos Estados Unidos e em outros países já existe esse lance de trabalhar em casa e prestar contas para a empresa num determinado dia da semana, numa Isso. reunião durante o mês. Em grandes empresas isso até acontece com alguns profissionais, mas agora aumentou, né, por conta da pandemia. Sim. Eles perceberam que muitos outros profissionais podem trabalhar de casa. O problema disso é quem está no mercado de trabalho vai continuar, vai ter aquele padrão de salário, ok. E quem vai chegar depois, só o fato de estar trabalhando em casa para uma determinada empresa, a empresa vai oferecer um valor menor para esse trabalho. Porque ela vai dizer, você não vai gastar dinheiro de passagem, você não vai Isso. gastar o ticket de refeição, então as empresas vão propor e isso vai ser um prejuízo porque vai vir um salário menor, né? Sim. Mas enfim, isso é coisa, papo de assistente social, e aí eu já estou lembrando desses detalhes, não tem como não lembrar. Mas é tudo isso, viu, ô Elma? A gente pensar mesmo em que forma que a gente vai organizar a nossa mesa, planejar o nosso horário de trabalho, coloca na sua agenda. Se a sua agenda é uma agenda física, desenha ali, põe um post-it, ou então escreve, faz com a canetinha, faz uma tabela na porta do quarto para que todo mundo possa saber qual é o seu horário de trabalho, porque aos poucos a família vai se encaixando em tudo isso, né? Ó, Sim. tá dizendo aqui a Elaine está dizendo que muitas empresas nem voltaram, né? Deu tão certo no home office, é verdade. E Verdade, aí, verdade. Muitas muitas empresas empresas. até já entregaram, né, os pontos físicos, porque deu super certo em estilo Deu, de home office e vai continuar. Eu tenho várias vai. amigas que trabalham em home office para empresas e que vão continuar, né? Umas falam que estão gostando, outras já não estão muito, não. Mas enfim. Aham. Tati, agora, olha que legal, a gente já está para quase uma hora de live. E se deixar, tem assunto, né? Eu, A então, nem se gente tem. fala. Ô, Tati, agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do seu novo produto, né? Que você vai lançar. Então, assim, Ah, que bom que você lembrou. isso. Sim, ó, Fala um pouquinho para a gente aí, você vai lançar um curso, né? Fala eu para a gente. estou, eu estou organizando, né, para agora em março, lançar um curso falando sobre
o desapego. Nossa, quase que não sai agora. É que eu estava lembrando do primeiro, né? Que é Desbagunce a Sua Casa. Então, no Desbagunce a Sua Casa, eu vou tratando vários assuntos da casa, inclusive o desapego, né? Mas agora eu vou Sim. fazer um curso específico do desapego, porque eu tenho percebido, principalmente no online, né? Muitas pessoas falam, Tati, não adianta eu me organizar, porque eu vou organizar tralha, né? E aí, como eu aprendi, tralha atrapalha. A gente não pode organizar tralha. Por isso que a gente precisa identificar o que realmente vai ficar na nossa casa, o que realmente é útil, o que vai ter a sua casinha, o que é necessário, não o que a gente quer, mas o que é importante, o que é necessário. E aí, preocupada com isso, né, por conta de acumuladores, bom, enfim, tem várias situações, né? E foi um dos motivos também de eu entrar nesse curso que eu te falei do personal mais avançado, por conta dessa preocupação com acumuladores, com DAO, com autista. Existem alguns toques, né? Em que as pessoas guardam coisas que não precisam, guardam coisas quebradas, fora outras pessoas que depois que a gente começou a conversar sobre organização de casa, a pessoa vem para mim e fala, Tati, me ajuda a desapegar, é a parte mais difícil para mim. Então, eu fiquei muito preocupada com isso e estou montando esse curso para março, né? Logo do início de março a gente vai conversar mais sobre isso e aí eu vou dizer a data certinha, porque eu acho que é muito importante, né? Não adianta eu dizer para você organizar, dizer que cada coisa tem o seu lugar, se você está acumulando sapatos, roupas, joias. Tudo isso às vezes é muito deixa a nossa casa improdutiva, atrapalha na relação, atrapalha na harmonia, né? O acúmulo deixa a gente improdutiva, começa a pesar na nossa vida, né? E, inclusive, semana que vem, a gente vai ter uma live sobre aromas, né? Porque eu acho que tudo se encaixa, né? Ou ter uma casa com um design legal, um design elaborado é joia. Depois disso você tem a casa organizada e depois disso você tem a casa cheirosa, né? Que a gente limpa a casa, mas ela nem sempre tá com aquele cheirinho, Eu né? sou suspeita porque eu amo cheiro, inclusive eu amo o removedor. Eu amo casa cheirando removedor. Até diminuí um pouco agora, porque meu marido é bem alérgico, então deu uma diminuidinha de usar esses produtos. Mas eu sou aquela do meme também, sabe? Aquela que joga o produto, depois morre por causa dele. Eu amo. Então, mas aí, além desse cheirinho da casa limpa, é aquele cheirinho, aquele aroma mais cítrico, ou mais amadeirado, ou mais floral, né? Então, assim, tem pessoas especializadas para falar disso. Isso tudo interfere também. Eu vou dizer, inclusive, que como assistente social, algumas casas que eu visito, assim, maravilhosamente cheirosa, muito. Mas tem outras que, infelizmente, tem todo um contexto, né, de acumuladores e história de vida, em que não tem... ia falar de novo. E aí não tem um cheiro tão bom, né? Então, assim, eu acho muito importante toda essa organização, o desapego, né? Tirar as tralhas da nossa vida. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Peraí, deixa eu só desligar. Vai conversando com a galera, que eu vou ali desligar, senão ela não vai parar de falar do Bluetooth. Pode continuar o assunto, Tati. Tá, ó, a Rose falou que leu, né, o livro da Marie Kondo, é maravilhoso também. Tem outras pessoas aqui no Brasil que, assim, que eu gosto muito também. A Elaine falou que essa questão de organização, tantas coisas não usarem, ficam guardadas porque tem medo de colocar para fora. As pessoas têm medo de colocar para fora porque tem aquele ditado, né, quem guarda sempre tem. Esse ditado caminhava muito tempo na minha mente, né? Quem guarda sempre tem. Eu gosto de guardar coisas, como eu faço artesanato, então eu gosto de guardar coisas vinculadas a isso, mas quem guarda sempre tem, não pode ter uma coisa quebrada,
né? Não pode ter um É sapato que precisa verdade. consertar o salto. Não pode ter uma bolsa desfiando lá, despelando tudo. Então não adianta guardar, né? Então tem gente que não consegue desapegar por conta de ter sido um parente que deu esse presente, custou muito caro. Então, assim, tudo isso está envolvido no apego que a gente tem. E a gente acaba guardando tralha, não só coisas com sentimentos, mas coisas que nem têm sentimentos mais. Mas a gente deixa aquilo guardado, né? Bacana. Tati, muito bom, assim, um aprendizado gigantesco, né? Somos de profissões Uhum. novas, né? Porque o design de interiores também é uma profissão bem nova, né? Inclusive, nós fomos reconhecidos como profissionais recentemente, né? Assim, para o CREA também agora nos reconhece, a gente não tinha reconhecimento do CREA, então alguns estados ainda não têm, então está indo aos poucos, né? Então, assim, é Uhum. tudo inovador, né? A nossa profissão, Sim. personal organizer, o design de interiores, né? A Elaine é design de interiores também, né? Elaine, tá terminando aí a faculdade também, vai compor aqui nossa galera. E assim, Legal. o digital é novo, então assim, é tudo muito É. novo. E nós passamos por uma situação muito diferente, onde todo mundo teve que ficar trancado, todo mundo teve que ficar dentro de casa. A gente, além do Uhum. ter que ficar dentro de casa, né, correndo um risco de vida, né, de saúde, que aí a gente já passou por essa questão do medo também. Então Sim. é um conjunto. E aí, aqui, né, nós estamos começando no meu Instagram também, eu estou fazendo uma movimentação diferente agora no meu Instagram. Eu tenho o cenário 3D, né? Eu tenho trabalhado Uhum. mais com cenário 3D por conta mesmo do digital, né? Então eu tenho trabalhado um pouco mais com o cenário 3D e que é lindo, gente. Galera É minha e lindo. galera da Tati, Super legal. vocês precisam ter o cenário 3D, é maravilhoso. Sim. E assim, e como a gente já falou, se completam, né, os nossos cursos. E aí eu também vou começar uma novidade aqui também, vai ter, né, eu tô aos pouquinhos, a gente está com essa série de lives. Então eu Aham. pretendo fazer pelo menos uma live por semana, né? Essa semana eu tenho Ótimo. duas, porque eu consegui duas pessoas, yes, né? Legal, muito Maravilhosas. bom. A Débora, acho que ela tá aqui. Débora, se você tiver aí, fala um oizinho. Eu acho que eu vi a hora que ela entrou, é que a gente estava falando, eu não quis atrapalhar. Então, na Aham. quinta-feira, a gente tem outra live maravilhosa com a designer de Legal. interiores também, a Débora Almeida, né? A Débora, ela é design de interiores da cidade que eu morava, né? Antes, que é quase interior de São Paulo, não chega a ser interior, né? Mas cidade da Uhum. Grande São Paulo é próximo, uma hora mais ou menos né, de São Paulo, da capital. E tem uma história incrível também, é uma pessoa também bacana. Então não percam quinta-feira Não, às perfeito. 7h01. É às Ó, 19h01, a live com a Débora. ó, E Tati, muito obrigada, obrigada. obrigada mesmo de coração. Amei a nossa live. Ó, Muito seja obrigada. bem-vinda ao nosso grupo. Obrigada mesmo, de coração. Aham. Agregou muito e Eu agregaremos mais. espero. Eu E espero. aguardamos o seu curso. A gente vai ficar de olho no curso, Fica. né? Vai ajudar muito. Nossa, é essa é show, esse do desapego, porque a gente vê isso É, geral, né? Então, com certeza vai ser ótimo. sim, Né? Então, sim, Tati eu te linda, agradeço mais uma muito. vez, obrigada mesmo, viu? Desculpa se faltou alguma coisa, porque assim, dá vontade de falar, é um monte e não dá tempo para tudo, mas a gente Não, vai se foi falando e a gente ótimo. volta aqui de novo. Com certeza. E vamos repetir, né, gente? Vamos fazer mais lives. Galera da Tati, Sim, obrigada por estarem na live. Minha galera, nossa galera, né? sim. Muito obrigada por estarem aqui. Acompanhe que teremos mais novidades, né? E eu terei um lançamento aí para o começo de abril. Então fiquem de olho que eu vou ficar dando spoilers, né? Vou dar uns Aham, spoilers. Então, em abril tem algo novo, tem
mais uma inovação aqui no meu Instagram e vai ser imperdível, gente. Vocês vão amar. Certeza que vocês vão amar. E Uhum. muito obrigada mesmo por você ter aceitado Obrigada. fazer essa live, dar essas dicas de ouro. Eu falo que são dicas de ouro em pó, principalmente eu, né, que Uhum. era desorganizada, não Isso mais. mesmo. Então é ouro em Palavras pó, positivas. Tati. Muito obrigada, viu? Faltou a parte 2, mas a gente volta aqui depois. E você pode, Elaine, assistir a live de documentos que eu fiz lá no meu Insta, que aí eram alguns detalhes dessa live que eu ia trazer hoje para quem não tinha assistido. Mas passa lá. É bom que você já vê as outras coisas, né? Isso, Elaine, já dá uma stalkeada lá, você vai super É. curtir, eu garanto. Muito obrigada, viu? Super beijo. Obrigada, Tati. Beijo, fica com Deus. Você consegue sair? Eu não tô Beijo. conseguindo mexer aqui, não sei o Sim. que aconteceu aqui. Eu vou sair, ver se você consegue salvar. Tá. Beijo.